Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da palavra de Deus para a reflexão. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 3, o versículo 1. Está escrito assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Dentro desse texto, nós vamos falar sobre João Batista, o proclamador do reino. Ele apareceu conforme a determinação de Deus, que o separou e deu a Zacarias e Isabel como sendo aquele que viria para preparar o caminho do Senhor, ou seja, o que antecederia a vinda e o ministério de Jesus aqui na terra. João Batista seria aquele que viria proclamando, anunciando e dizendo que ele estava ali pregando, fazendo a obra de Deus, mas que após ele haveria de vir que este seria então o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, e através então da proclamação de João Batista, ele daria entrada a Jesus e batizando-o no Rio Jordão, e dali, sequentemente, o Senhor Jesus, então, iniciaria o seu ministério e iria até o fim da sua vida aqui na terra. Então, quando olhamos para João, e muitos perguntaram para ele: quem você é, João? Você é o Cristo? Ele diz: não. Você é um profeta? Também não. Então, quem você é? Ele disse: eu sou uma voz que clama no deserto. E a palavra de Deus apresenta a João como aquele que veio proclamar, anunciar e declarar às pessoas que Jesus estava chegando. Então, quando vamos estudar e refletir sobre a vida de João Batista como um proclamador, nós vamos encontrar elementos na vida de João que podem modelar a nossa vida. De tal forma que hoje nós somos os proclamadores do Evangelho de Jesus Cristo. E, portanto, devemos aprender a maneira como João desempenhou o seu papel de proclamador. O que é que estava evidente na vida dele e que nós possamos ser também um proclamador, a semelhança de João Batista, que anunciou Jesus que havia de vir, e nós que hoje anunciamos que Jesus já veio, fez a sua obra, foi assunto ao céu e prometeu voltar muito breve. Então, a nossa proclamação hoje é com relação ao que Jesus fez e a sua volta iminente. Olhando para a vida de João, nós vamos encontrar nos versículos 1 e 2, que diz assim, que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, observamos aqui que João apareceu. Não foi uma escolha dele, foi uma direção de Deus para que ele começasse no deserto da Judeia, nas proximidades do Jordão. Então diz a Escritura que João apareceu. Por que João apareceu ali? Porque ele foi enviado por Deus. Então aqui, neste primeiro versículo, nós encontramos João, o proclamador que obedece ao chamado do Senhor. Ele foi preparado para esta finalidade de se tornar um proclamador. E ele então demonstra obediência quando submete-se à orientação de Deus para a sua vida. E ele simplesmente obedece o que lhe foi ordenado. Então, primeiro ponto, encontramos o proclamador que obedece. No versículo 3, nós observamos que ele dizia o seguinte: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas.
Então, o proclamador, que é João Batista, ele se identificou com a profecia de Isaías. Isaías, 700 anos antes, havia profetizado dizendo: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Foi exatamente o que João veio fazer, pregando no deserto e preparando o caminho do Senhor. Então, o proclamador que se identificou com a missão que ele recebeu de Deus, estava ali em obediência, estava identificado com o predito nas Escrituras e, portanto, ele estava fundamentado naquilo para o qual Deus o havia separado. O terceiro ponto que nós encontramos está no versículo 5, que diz assim: então iam ter com ele de Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Então, aqui, o proclamador que estava pregando no deserto, Deus fez com que esta voz, pregada lá no deserto da Judéia, fosse levada para as bandas de Jerusalém, Judéia e a província adjacente ao Jordão. Então, a voz, o proclamador, a mensagem que ele estava pregando no deserto, Deus fez com que ela chegasse às cidades populosas da época, e as pessoas que ouviram aquela voz se dirigiram ao deserto da Judéia, aonde estava João. Então, o proclamador que atrai as pessoas por meio da mensagem que ele está anunciando. João nunca disse que ele era o Messias, que ele era o Cristo, que as pessoas tinham que vir a ele, mas ele apresentava Cristo para as pessoas. Ele diz: vem após mim. Ele está chegando, não sou eu. Eu vim só mesmo para preparar o caminho dele. Então, em João, em terceiro ponto, nós encontramos aqui o proclamador que atrai. Mas, no versículo 6, olhamos e dizemos, lemos assim: e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então, estas pessoas que vinham de Jerusalém, de Judéia e de toda a província adjacente do Jordão, vinham a João, ouviam a sua pregação e se submetiam ao batismo por meio da confissão dos seus pecados. O proclamador que batiza, ele não somente obedeceu à ordem, ele identificou-se com a profecia, mas ele proclamava a palavra e ela atraía as pessoas, e aqueles que vinham e davam atenção à palavra e confessavam os seus pecados, eles eram submetidos ao batismo. O batismo chamado do arrependimento. Era esse o batismo efetuado por João Batista. Então ele estava batizando. Mas entre aquela grande multidão que vinha e aqueles que se decidiam, arrependidos, confessar os seus pecados e submeter-se ao batismo, havia no meio deles um povo que estava ali também, mas que João teve o discernimento de Deus e observou que aquelas pessoas não estavam com lealdade diante do que João estava pregando. Então, o proclamador, ele passou então a repreender determinadas pessoas, não eram todas, mas eram algumas daquelas pessoas, e a denominação que João dá a eles é o seguinte: e vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então eles foram repreendidos por João, querendo passar-se por alguém
que estava submetido ao batismo, mas João identificou que o coração deles não era sincero diante de Deus e o chamou como que raça de víboras, alguém que estava pronto para dar um bote. Então, João, o proclamador, também através da mensagem, ele repreendia, ele confrontava os fariseus e os saduceus que vinham para ele. Em sexto ponto, nós encontramos no versículo de número 8, a palavra de João para eles, depois de repreendê-los, para que eles se convertessem, disse: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, observe, o proclamador agora está admoestando eles. Vocês são raça de víboras, mas se houver em vocês o arrependimento sincero e verdadeiro, haverá mudança. E vocês, então, devem produzir frutos dignos de arrependimento e não ficar se banqueteando, dizendo que são filhos de Abraão, porque João disse, até mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então o proclamador, ele não somente repreende, mas ele também adverte. Adverte que a pessoa tome ciência e endireite o seu caminho. E por fim, no versículo 11, está escrito assim: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de as levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então João aqui, o proclamador que enaltece a Cristo. A função dele foi esta: vir para preparar o caminho do Senhor. E estava dizendo que ele veio para anunciar e demonstrar que após ele viria um mais poderoso do que ele e que ele não seria digno de exaltar as alparcas, as correias das suas alparcas. Mas ele disse, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então nós temos visto dentro desta leitura do capítulo 3 de Mateus, dos versos 1 a 12, 8 referências a João como proclamador. Em primeiro lugar, o proclamador que obedece o chamado que Deus lhe fez. Segundo, o proclamador que se identificou com a profecia, com o que estava registrado na Escritura Sagrada. Terceiro, o proclamador que, através da mensagem, atrai pessoas de lugares distantes. Quarto, o proclamador que aqueles que vieram entenderam a mensagem e se dispuseram a confessar os seus pecados, submeteram-se ao batismo. Quinto, o proclamador que, quando observou alguém que não estava de acordo com a mensagem anunciada, confronta e repreende aquelas pessoas, mas que dá a elas uma oportunidade e admoesta. Se eles se converterem, eles devem produzir frutos dignos de arrependimento. Então, o proclamador que admoesta. Em sétimo lugar, o proclamador que enaltece a Cristo. Ele reconheceu que ele não era o Cristo, mas era o proclamador, o anunciador de Cristo. E ele disse, aquele que vem após mim. Então, vendo a maneira de João se portar como um proclamador do reino de Deus, nós, nos nossos dias, fomos comissionados por Jesus para sermos proclamadores do seu evangelho. Então, refletindo, nós precisamos, à semelhança de João, obedecer a ordem que nos foi dada por Jesus. Segundo, nós devemos, à semelhança de João, nos identificarmos com a palavra de Deus. Terceiro, nós devemos, através da pregação sincera e verdadeira, atrair pessoas a Jesus.
Quarto, a semelhança de João, é dado a oportunidade àqueles que crerem e confessarem os seus pecados, que eles sejam batizados. Mas em quinto lugar, o proclamador precisa ter a coragem e a fidelidade de confrontar e repreender aqueles que querem somente viver numa aparência sem que haja uma conversão genuína. Em sexto, nós devemos, como proclamador do Senhor Jesus, admoestar as pessoas a que eles produzem frutos para a glória de Deus. E sétimo, o nosso trabalho de proclamador é enaltecer e apontar para o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor, o Salvador, o Libertador, que todos esperam. Nós hoje somos os seus proclamadores. Você tem sido um proclamador do Evangelho de Jesus Cristo? Você tem obedecido, tem se identificado, tem atraído pessoas a Cristo, tem batizado os que se convertem, tem repreendido os que querem enganar, tem admoestado as pessoas à vivência na fé e tem anunciado e enaltecido o nome do Senhor Jesus? Reflita, pensa e decida sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.